E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. De vez em quando eu vou estar aqui comentando algo do plano internacional, porque aqui no Brasil nós vamos comentar o que está acontecendo, a marcha do cumprimento das profecias de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus sobre o Brasil, a mão pesada dele, aí trazendo várias doenças, febre amarela e muitas outras, também trazendo juízos de várias maneiras, e uma delas é com inundações, o que Deus mostrou. Mas eu quero falar sobre o plano internacional, a marcha dos acontecimentos em direção ao cumprimento das profecias bíblicas. Nós vivemos os últimos anos antes do arrebatamento. Todo o quadro para o arrebatamento está sendo preparado no mundo inteiro, já está muito perto mesmo. E um dos sinais nós vemos lá no Oriente. A Bíblia nos diz que na Batalha do Armagedon, que vai acontecer 7 anos depois do arrebatamento, 7 anos depois, as coisas já estão se preparando para a Batalha do Armagedon. Ou seja, o arrebatamento está muito mais perto ainda. Na Batalha do Armagedon vão lutar, de um lado, Estados Unidos e Europa, de outro lado, China e os países do Oriente. Mas alguém vai dizer, os países do Oriente não estão unidos ainda, porque a China não está aliada ainda ao Japão. O Japão é mais aliado dos Estados Unidos, a Coreia do Sul também, e não estão junto com a China, por exemplo. Mas acontece que eles vão se unir. Hoje, o comércio, a globalização, essa industrialização que está vertiginosa. No Brasil, por exemplo, a gente conhece os produtos fabricados na China, que são a maioria hoje. Desde televisão, computadores e relógios e pentes e canetas e objetos vários, sapatos, tênis, quase tudo é fabricado na China. Mas o que é fabricado na China não é só fabricado na China, é também na Malásia, na Indonésia, no Vietnã, em vários outros países. A China está dividindo essa industrialização com esses países para unir esses países. A China está num projeto de exportação de chineses, 150 milhões de chineses eles querem exportar. Não vai fazer diferença nenhuma para eles, que em muito mais de 150 milhões, além de 1 bilhão. 1 bilhão e ainda pode mandar 150 milhões assim à vontade. Bom, eles estão exportando os chineses com várias finalidades. É bem verdade que a Europa, o Brasil, todos esses países estão cheios de chineses, mas isso ainda é quantidade pequena em relação ao que acontece no Japão, na Indonésia, Malásia, Vietnã e por aí afora, nas Coreias. Os chineses estão indo para o Oriente para levar a língua, para fazer ponte de ligação cultural e dar motivo de unidade entre esses países e a China. A China está dando dinheiro, financiando o desenvolvimento dos países mais pobres. O Japão e a Coreia do Sul, por exemplo, não precisam, mas a China está ganhando esses países e comprando produtos deles, investindo lá. Esses países todos do Oriente estão muito satisfeitos com a China. Inclusive, Japão e Coreia do Sul estão satisfeitos com a China, porque a China tem se mostrado um bom parceiro econômico, um país que compra, um país que investe, de bom relacionamento. Bom, eu quero focalizar agora nessa meditação a reunião que provavelmente está acontecendo agora. Pelo fuso horário já deve ter acontecido entre as Coreias.
a reunião entre as Coreias. Isso era assim, inadmissível algum tempo atrás, há poucos dias atrás, porque as Coreias estão divididas por causa do comunismo. A Coreia do Norte com o comunismo, e veja você que tem dois aspectos, não é só o comunismo, é também a família Kim Jong, essa família que dominou, eles são ditadores na Coreia do Norte, usando o comunismo como arma. Então o problema da Coreia do Norte não é só o comunismo, é também a ditadura dessa família. A ditadura pode cair de um momento para outro e o comunismo já se enfraqueceu. Isto divide ainda as duas Coreias, porque a Coreia do Sul ficou capitalista, amiga dos Estados Unidos, se desenvolveu, hoje deve ser o 9º ou 10º país do mundo em economia, um dos países mais avançados em tudo, em tecnologia. A Coreia do Sul é uma potência. A Coreia do Norte é muito pobre, só desenvolveu uma coisa: guerra, mísseis, foguetes e bombas, é o que eles desenvolveram com financiamento da China. Interessa a China. A China é o grande aliado da Coreia do Norte. A China, para dizer a verdade, é quem manda na Coreia do Norte. Há poucos dias atrás, houve aquela onda toda, o presidente Donald Trump ameaçando a Coreia do Norte de soltar uma bomba atômica lá, a Coreia do Norte ameaçando soltar uma bomba atômica sobre os Estados Unidos. E naquela coisa toda, o mundo ficou um pouco apreensivo, mas o fato é que a Coreia do Sul, que seria o mais prejudicado nisso tudo, levantou as antenas. Nós temos que agir e começou a procurar uma aproximação com a Coreia do Norte. Veja bem você que para o cumprimento da profecia bíblica é necessário que todos esses países estejam juntos. Se eles vão estar juntos, como podem ser inimigos agora? A Coreia do Sul elegeu um presidente amigo da Coreia do Norte. É interessante. O presidente, quem manda hoje na Coreia do Sul, é amigo da Coreia do Norte. E ele está procurando sempre uma aproximação. Houve agora, por ocasião dos Jogos de Inverno na Coreia do Sul, uma delegação da Coreia do Norte que veio. Começou uma aproximação e agora está sendo realizada uma reunião mais de alto nível de conversas lá na Coreia do Norte, em Pyongyang, entre uma delegação da Coreia do Sul e os seus companheiros, vizinhos da Coreia do Norte. Em outras palavras, não vai haver guerra entre as Coreias. As Coreias estarão unidas e são países que se armaram para a guerra durante muito tempo. Desde a Guerra das Coreias, há mais de 50 anos, cerca de 50 anos atrás, a Guerra das Coreias fez com que os dois países se armassem muito. Cada um deles tem milhões de soldados e muitas armas. Qualquer um desses países daria uma surra no Brasil, assim, de longe. O Brasil não dá nem para começar guerra com a Coreia do Sul ou Coreia do Norte, qualquer um dos dois. Eles se armaram muito e se tornaram muito inimigos. Mas agora eles estão entendendo que vale a pena serem amigos, estão se aproximando, estão conversando. A Coreia do Sul não tem interesse numa guerra com a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, que ameaçava fazer guerra, está verificando que não é assim, que vale a pena ter a Coreia do Sul como amiga, ao contrário de inimiga. E agora, por trás disso, a China é quem manda na Coreia do Norte. Quem é que está mandando conversarem sobre paz? Quem é que está mandando as Coreias conversarem sobre paz? É a China. A China é quem manda na Coreia do Norte. E a Coreia do Sul sempre quis conversar sobre paz. Quem nunca quis foi a Coreia do Norte. Mas agora a China quer fazer amizade com a Coreia do Sul. A China tem interesse
em amizade com a Coreia do Sul. Então, está mandando, porque a China é quem financia a Coreia do Norte, a China é quem manda na Coreia do Norte. A China está mandando a Coreia do Norte conversar sobre paz com a Coreia do Sul. Na verdade, a China quer conversar sobre paz com o Japão, com todos os países do Oriente. A China tem interesse numa união de todos os países do Oriente e já está caminhando para lá. Quem aposta em guerra por ali vai sair frustrado. Os Estados Unidos vão acabar saindo de lá porque a Coreia do Sul e o Japão, que são países amigos dos Estados Unidos, vão ser muito mais amigos da China. E os Estados Unidos vão ficar sem espaço naquelas regiões. E assim eles vão se unir, todos os países do Oriente, e no fim vai haver uma guerra contra os Estados Unidos com a Europa. Vai ser a guerra do Armagedon. Essa guerra já está se delineando. Os Estados Unidos estão sempre juntos com a Europa. A Europa depende dos Estados Unidos. Eles vão estar juntos e não é difícil, porque sempre estiveram juntos. Mas a China com o Japão, que sempre estiveram em guerra, com a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, que sempre esteve em guerra há 50 anos, mas eles vão estar juntos na Batalha do Armagedon e já estão se aproximando. Quem aposta em guerra lá no Oriente não vai haver. A China vai abafar tudo isto e vai fazer conciliação de paz entre os países do Oriente, para preparar aquele bloco de países que vem com 200 milhões de soldados sobre Israel para a Batalha do Armagedon. Assim nos diz a Bíblia, tudo já está caminhando para se cumprir. Então, só lembrando, há poucos dias atrás, o presidente Donald Trump ameaçando jogar bomba atômica na Coreia do Norte, o mundo preocupado, coisa nenhuma. Aquilo era retórica, palavras, e o presidente Trump estava querendo mandar um recado para a Europa. Europa, vocês não dão bobeira aí. Não tem lugar no mundo para país pacífico, sem armas, como vocês querem. País da paz e amor. Não tem lugar para isso, não. Você tem que se preparar para a guerra. Nós queremos estar juntos, mas vocês vão se preparar, Europa. Os Estados Unidos, ameaçando jogar bomba em cima da Coreia do Norte, estava dizendo isso. Europa, vocês precisam se armar e se preparar. Este era o recado. E claro que deu certo e tem dado certo. A Europa está discutindo isto, que precisa melhorar a sua defesa, precisa se preparar para a guerra do Armagedon. A Europa está se preparando, os Estados Unidos estão pressionando. Nunca haveria uma guerra dos Estados Unidos com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos não iriam bombardear a Coreia do Norte por uma razão muito simples. Os Estados Unidos têm interesse na Coreia do Sul, que é muito vulnerável. A capital da Coreia do Sul, Seul, está a 50 quilômetros da fronteira da Coreia do Norte. A Coreia do Norte bombardearia Seul, que tem 10 milhões de habitantes, num instante, no abrir e fechar de olhos. A Coreia do Sul levaria pior e eles não querem isto. Portanto, os Estados Unidos, guerra com a Coreia do Norte, nem pensar. O que vai acontecer, e já está acontecendo, é a aproximação entre as Coreias. As Coreias vão se unir, vão acabar se unindo, como as Alemanhas. O comunismo dividiu as Alemanhas, depois as Alemanhas se uniram. Hoje a Alemanha é uma só de novo. As Coreias se dividiram pelo comunismo, mas hoje estão conversando e em algum momento elas vão estar unidas de novo. Vai ser interessante para as duas, como aconteceu com a Alemanha. E isso interessa também a China, que vai estar junto, unindo os países do Oriente para preparar o bloco do Armagedon, a guerra do Armagedon. Então você veja que tudo está acontecendo, se cumprindo. E essa reunião inesperada entre as duas Coreias
é uma notícia nessa direção. Está tudo acontecendo na direção do Armagedon. Saiba que está muito perto.